disciplina de Iniciação à Pesquisa Científica 2, da Faculdade de Medicina da UFMG. Na lição de hoje, continuamos na busca pelo exercício do pensamento crítico sobre a verdade dos fenômenos de saúde e doença, que são estudados a partir da análise de variáveis e pelo método estatístico. O letramento estatístico é fundamental para a formação acadêmica. Reflete-se na vida profissional e até pessoal. Compreender que formulamos hipóteses e que aceitamos riscos ao interpretar a relação matemática entre as variáveis na amostra nos traz maturidade para avaliar qualquer resultado estatístico que tomamos conhecimento, seja por meio de artigos científicos, na leitura de protocolos na área da saúde e também, em geral, nos diversos veículos de informação e de mídia. Para exercitar esse letramento no método estatístico, a primeira coisa que deve vir à cabeça é a pergunta da pesquisa. Primeiro, de uma forma mais natural, como ela surgiu da dúvida no cenário real? Por exemplo, o sedentarismo é um fator de risco para complicação cardiovascular? Este novo contraceptivo injetável funciona mesmo? A febre, a frequência cardíaca e a frequência respiratória possuem alguma relação entre si? Em seguida, nós organizamos o pensamento clínico a partir de atributos que representam os fenômenos que queremos analisar e passamos a considerar o mundo real representado em modelos matemáticos. Eles são arranjados a partir de variáveis e testes de hipóteses. As variáveis são testadas matematicamente na dependência do tipo de variável que queremos associar. Vimos que a independência entre variáveis categóricas é avaliada geralmente com testes do tipo Q². E que quando comparamos as distribuições de frequências paramétricas de variáveis numéricas em dois grupos, nós usamos os testes T de média. Mas a aula de hoje é sobre como combinamos ou correlacionamos duas variáveis numéricas entre si. É aquela situação, a temperatura corporal, que é uma variável numérica, tem correlação com a frequência cardíaca, outra variável numérica? Hoje nós vamos falar então sobre o coeficiente de correlação linear calculado a partir da relação bivariável entre dados quantitativos. Verdade ou acaso? Usando probabilidades, nós aceitamos ou rejeitamos um ou outro. É assim que tentamos, com o método científico e com a bioestatística, oferecer elementos para resolver as questões da pesquisa clínica na área da saúde. Hoje vamos ver se a correlação não existe, ou seja, testar a hipótese nula de que não existe correlação entre duas variáveis. Bom, os testes de correlação são muito úteis para se analisar respostas fisiológicas, como na medicina esportiva. Por exemplo, a capacidade vital pulmonar de um atleta maratonista. Capacidade vital é uma variável numérica obtida por um exame chamado espirometria. Está correlacionada ao seu índice de massa corpórea, uma variável numérica também. Mas a análise de correlação ela pode ir além da existência de correlação entre as variáveis. Com ela é possível verificar relações entre preditor e desfecho de maneira que seja possível até fazer previsões. Por exemplo, nesse exemplo que eu acabo de dar, se um atleta maratonista aumentar 15% em seu índice de massa corpórea, será que isso irá impactar a sua capacidade vital? Bom, quando utilizar então um teste de correlação? Há um conceito-chave que não muda. Nós queremos fazer inferência sobre a população, mas temos em mão dados amostrais. Existem para isso vários testes de correlação e eles são usados para fazer então essas inferências sobre as amostras, mas quando as variáveis de interesse são quantitativas, numéricas. Entre os vários tipos de teste, vamos falar hoje do teste de correlação de Pearson, introduzindo o conceito de coeficiente de correlação linear representado pela letra R na amostra, R minúsculo, e ρ na população.
O coeficiente tem esse nome em homenagem a Carl Pearson, que originalmente desenvolveu esse teste. Mas preste muita atenção que em estatística, correlação e associação não são palavras sinônimas, como talvez um dicionário de português. A correlação entre duas variáveis só é possível ser avaliada quando as duas variáveis são numéricas. Será que eu posso usar sempre o coeficiente de correlação de Pearson, então, quando eu quero correlacionar duas variáveis numéricas, né, fazer o teste de hipóteses da correlação? Bom, não é sempre que esse coeficiente de correlação de Pearson pode ser usado. E nem sempre a relação entre duas variáveis quantitativas é linear. Para que a gente use esse coeficiente, em primeiro lugar, as variáveis precisam ser numéricas. Depois, é necessário que elas tenham aquela distribuição gaussiana ou normal, a distribuição de frequência da variável. E elas devem ser obtidas por amostra aleatória. De preferência, deve-se usar a variável em seu formato quantitativo natural, evitando o uso de taxas ou razões como uma das variáveis a serem testadas na correlação. Agora vamos começar com esse exemplo. Quem respondeu o quiz de PC2 dessa semana foi desafiado a pensar se o valor de multas de trânsito está correlacionado ao valor do carro. Se começarmos a explorar essas variáveis através de um gráfico, talvez seja mais fácil perceber se existe alguma relação entre elas do que simplesmente olhar para um valor e outro. E é isso geralmente que nós fazemos, né? A gente inicia, antes dos testes estatísticos específicos, a gente faz uma análise exploratória dos dados. No caso aqui, nós estamos usando um gráfico de dispersão. No eixo X, geralmente, fica a variável preditora. No caso, o valor do carro. E no eixo Y, geralmente, fica a variável desfecho, que no caso de uma previsão, né, será o resultado da previsão. Mas, por enquanto, não vamos falar em previsão. Por enquanto, ela é variável desfecho, valor da multa. Neste gráfico, observe que, se existir uma correlação, ela for positiva. Ela deve ser positiva. Ou seja, quando o valor de uma variável aumenta, quanto maior o valor do carro, maior foi o valor da multa. A variável desfecho também parece aumentar. Agora vamos falar como avaliar se essa correlação existe e com que força as duas variáveis se associam. É para isso que nós calculamos o coeficiente de correlação de Pearson. Ele mede a força de correlação linear entre valores quantitativos emparelhados x e y. Notem que cada um desses círculos corresponde a um valor de carro e um valor de multa. Matematicamente, R, o coeficiente de correlação de Pearson, é a covariância entre essas duas variáveis. É um tipo de média. É como se nós traçássemos uma reta num ponto que é a média em que a gente produz as menores distâncias acima e abaixo dessa reta. E o R nada mais é do que o ângulo dessa reta. Em uma reta perfeita, y igual a x mais b, que aprendemos no ensino médio, isso seria uma referência para a gente compreender esse coeficiente. Mas aqui, a reta não é perfeita. Ela é, sim, o melhor modelo ajustado para a covariação do valor carro e multa. Isso poderia ser a mesma coisa entre temperatura corporal e frequência cardíaca, por exemplo. Agora vamos falar
como calcular, né, e interpretar o coeficiente de correlação de Pearson. Geralmente os softwares calculam, né? Nós coletamos as variáveis, fazemos lá uma coluna com a variável preditora, uma coluna com a variável desfecho. Em cada linha a gente coloca uma observação, no caso um paciente ou uma amostra. E aí o software calcula, mas nós precisamos compreender, né, interpretar esse coeficiente. E para isso a gente precisa entender essas três situações colocadas nesses gráficos de dispersão. Está aqui o valor do R, como ele é calculado. Notem que quando R é positivo, a correlação é chamada de direta. Neste caso, quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Nessa situação, o valor de R vai ser positivo e quando o R é negativo, significa que a correlação é inversa. Neste caso, quando uma variável aumenta, a outra diminui. E quando o R é zero, significa que não há uma reta possível, ou seja, a correlação entre essas duas variáveis numéricas, preditor e desfecho, na verdade não existe na lógica da correlação linear. Vamos aqui para alguns exemplos. No caso de um coeficiente de correlação de Pearson positivo, mais 0,65, isso indica que na relação peso e pressão arterial diastólica, quanto maior o valor de peso, maior será o valor da correlação diastólica. No segundo caso, um R igual a menos 0,65 para a situação pressão arterial diastólica e dose de vasodilatador, nós sabemos que quando o vaso dilata, né, o vaso dilata, as paredes dilatam, a pressão arterial cai. Portanto, esse valor de correlação menos 0,65 indica que quanto maior a dose de um medicamento vasodilatador, menor será o valor da pressão arterial diastólica. Ou seja, a correlação é inversa. E se o valor do coeficiente de correlação calculado for zero? Isso significa que não há correlação linear entre as variáveis, mas isso pode acontecer numa situação, por exemplo, aqui como essa. Então, outra possibilidade, representada aqui por essa curva, é que há uma correlação de fato, só que ela não é linear. Isso é relativamente frequente nos seres humanos, onde um complexo mecanismo de regulação e contra-regulação respondem pela nossa homeostase. Bom, resumindo, o coeficiente de correlação de Pearson é usado para avaliar a correlação entre duas variáveis numéricas, desde que a distribuição de frequência das variáveis seja normal. O sinal que vem antes do coeficiente indica se a correlação linear é positiva, direta, ou negativa, inversa. O valor zero é indicativo de ausência de correlação. Agora falta saber como interpretar a força da correlação, esse número. Uma correlação perfeita tem um coeficiente de correlação 1 ou menos 1. Isso quer dizer que a cada acréscimo ou redução em uma variável, a outra variável se reduz ou se aumenta na mesma proporção. Mas isso é muito difícil de encontrar. Valores acima de 0,70, ou seja, de 0,70 até 1, seja no sentido positivo ou negativo, indica forte correlação. Valores entre 0,30 até 0,7, também no sentido positivo ou negativo, indicam correlação moderada. E valores acima de 0 até 0,30, positiva ou negativa, indica que a correlação é fraca. Bom, mas será que esse valor R encontrado na amostra, ele é fruto do acaso? Agora vamos lembrar que o verdadeiro parâmetro, ρ, que é o R em grego,
está lá no mundo real e nos fenômenos de saúde e doença que nós queremos explorar, e que o R que nós calculamos está na amostra. E nós queremos saber, então, de fato, o que acontece no mundo real e se podemos, então, fazer inferência. Para fazer, então, inferência sobre a população, nós testamos a hipótese de que a correlação entre as variáveis não existe. Ou seja, de fato, ρ é zero. Lembrando que R é o coeficiente na amostra e ρ o mesmo coeficiente, o verdadeiro valor na população. A estatística do teste de hipótese de correlação linear é chamado de estatística T, já que, na verdade, a correlação é um tipo de média. E TC é o valor T crítico que separa o acaso, que está aqui no centro, onde a correlação é zero, dos extremos positivos ou negativos, onde a correlação é considerada, então, significativa. Vamos ver esse exemplo. Eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. A autoimpulsividade está associado a uma maior satisfação com a vida? Vamos tentar interpretar esse artigo, que foi feito publicado por um pesquisador da nossa universidade. Vejam só. Neste gráfico, né, nós tentamos, então, avaliar a satisfação, a correlação entre a satisfação com a vida, que está no eixo X, e com a impulsividade, que está no eixo Y. Para isso, os pesquisadores, então, utilizaram questionários para obter valores numéricos para sensações que são até certo ponto subjetiva, né? Tornadas, então, em atributos, em variáveis numéricas, através de questionários. Olhem só, esses pesquisadores encontraram um coeficiente de correlação de Pearson, R, igual a menos 0,469 para essa correlação e encontraram um p-valor menor do que 0,01. E se a gente olhar a hipótese testada, o que está escrito no artigo, ele diz que testou a hipótese de que a correlação entre a impulsividade e a satisfação com a vida não existe, ou seja, R igual a zero. Esse valor, então, menos 0,469, vejam como ele é interessante. Primeiro, ele assume um valor negativo. Nós dizemos, então, que as variáveis têm sentido inverso. Quanto maior satisfação com a vida, menor impulsividade. Esse 0,469 mostra a força dessa associação, né? Ela está entre 0,3 e 0,7, portanto, é uma correlação moderada. E a probabilidade de significância, o P menor do que 0,01, portanto, menor do que 5%, rejeita a hipótese nula de que a correlação não exista. Isso nos permite afirmar com pelo menos 95% de confiança que essa correlação é sim significativa, então podemos fazer inferência da amostra para a população. Agora faltou falar do conceito de intervalo de confiança. Por que precisamos também do intervalo de confiança? Ele nos apresenta um intervalo onde se encontra o verdadeiro parâmetro populacional e ele nos dá uma ideia da incerteza do resultado de estudo. É um complemento do teste de hipótese importante. É interessante que eles venham juntos. Para o coeficiente de correlação, o conceito é o mesmo. Os softwares, então, eles vão calcular esse intervalo de confiança e o que nós precisamos, na verdade, é saber interpretar. Mas lembre-se que, nesse caso, o valor neutro, que indica ausência de correlação, é zero. Então, quando nós temos um valor de correlação direta positiva, o intervalo de confiança tem que ser sempre positivo. Quando nós temos um valor de coeficiente de correlação inversa negativo, o intervalo de confiança tem que ser sempre negativo. Se passar pelo zero, significa que também não posso fazer inferência para a população. Vamos ver esse exemplo. Para o mesmo coeficiente de correlação de Pearson, R igual a 0,51, positivo, de intensidade moderada,
nós temos aqui dois intervalos de confiança. No primeiro caso, o intervalo de confiança de 95% calculado para uma determinada conjunto de dados e amostra, esse valor é sempre positivo, vai de 0,34 até 0,06. Com isso, eu posso sim fazer inferências para uma população com confiança de 95%. Mas nesse caso, talvez uma amostra menor, o intervalo de confiança vai de menos 0,78 até mais 0,67. Portanto, ele passa pelo zero. Assim, a incerteza é grande e pode até acontecer da correlação entre as variáveis no mundo real ser inexistente. Nesse caso, então, eu não posso fazer inferência da amostra para a população com confiança de 95%. Finalizamos o assunto de hoje apresentando os erros mais frequentes na interpretação do teste de correlação de Pearson. Cuidado que a correlação entre variáveis, mesmo que forte, significativa, com um bom intervalo de confiança, não significa que uma variável é causa da outra. Os dados originais que se baseiam em média ou que se baseiam em coeficientes, em taxas, também podem não ter uma interpretação muito adequada quando avaliados pelo coeficiente de correlação. E é possível que exista, sim, uma correlação entre as variáveis, só que ela não é linear. Então, nem sempre, quando o teste não dá significativo, ou o intervalo de confiança é ruim, significa que uma variável não modifica a outra, simplesmente não é um padrão linear.